Eu fiz a minha primeira prova de proficiência da vida e ela foi de francês. Eu fiz o DELF B1 ou DELF B1 para ver literalmente a minha proficiência do francês. Eu nunca tinha feito prova desse tipo na vida e então eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouco de como foi a prova, a minha prova em específico, mas também, né, assim, a minha experiência no geral com a prova. Eu vou gravar o vídeo falando muito perto aqui, eu tô até achando estranho, espero não estar gritando com você, mas é porque no horário que eu tô gravando tem muita gente falando no meu pré. Se você quer algumas dicas para se preparar sozinho para a prova, eu acho que serve para muitas provas de proficiência, né, de outros idiomas, na verdade, mas se você está se preparando para a prova do DELF ou do DALF sozinho, eu acho que as dicas podem servir para você. Eu esperei a nota da prova sair, porque eu acho que faria mais sentido saber quanto que eu tirei para poder avaliar ali da minha experiência. Sim, se você não sabe o que é a prova do DELF é para você medir a sua proficiência do francês de acordo com um nível específico. Então você faz a prova pro nível que você estaria, né? E você quer uma comprovação que você está nesse nível. Então tem pro iniciante, né? Pro A2, tem pro B1, que é o que eu fiz, que é ali o início de um intermediário. Tem o B2, que você já tá no intermediário, mas tá um pouquinho além, né? E geralmente, para quem quer fazer faculdade de francês fora, é o nível que pedem. Se você for fazer a prova do avançado, já não é mais o DELF, é a prova DALF, tá? DALF. E aí é o C1, C2, né? C1, C2 da prova. C1 é o avançado e o C2 é como se você fosse fluente, assim. É difícil, mas nunca impossível de conseguir, não é mesmo? No total, eu tirei 84,5 de 100. O que eu fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha feito prova de proficiência, eu não fiz nenhum preparatório para fazer essa prova. A prova é aplicada pela Aliança Francesa aqui no Brasil, só ela aplica, né? Como eu disse, eu não fiz um preparatório, não estudei por meses, mas eu faço o curso regular do francês, então eu tô sempre estudando e eu acredito que eu fiz a prova pro nível que eu realmente estou, que é o B1, que é ali o início do intermediário, tá bom? Mas, caso tenha interesse de saber, alguém, né? Eu quero fazer a do B2. Basicamente porque a minha escola tinha a possibilidade de fazer a prova de graça. Então foi por isso que eu decidi, porque a gente sabe que as provas de proficiência são caras, então eu pensei que seria uma ótima possibilidade, né? Basicamente fui muito bem em compreensão oral, compreensão escrita eu quase gabaritei. A produção oral fui muito bem também, só que a produção escrita... Eu fui muito bem na compreensão oral. Vou explicar isso um pouco, qual é a coisa. Tirei 21,5 de 25. A compreensão escrita, que é basicamente compreensão de texto, né? Praticamente gabaritei 24,5 de 25. Aí que eu me ferrei na produção escrita, que eu acho que foi legal fazer essa prova, porque eu vi que é a parte que eu estou com maior dificuldade, que eu preciso treinar pra melhorar, sabe? Eu tirei 16 de 25. E a produção oral, que é a prova oral, né? 22,5 de 25. Então, a minha nota, ela só abaixou por causa da produção escrita. A prova, ela não difere tanto de outras provas de proficiência, como do inglês, que muita gente sabe como é que é, né? E de outros idiomas. Mas ela tem o jeito dela de ser aplicada, como todas as outras, né? Tem uma peculiaridade. Então, assim, eu não sei se é exclusivo do B1, né? Do B1, mas ela a ordem que eu vou falar. Ela foi aplicada em 2 fases, aí tá aí tudo bem, o que quer dizer essas 2 fases? A fase da escrita, né, que vai escutar, que é a compreensão oral, a compreensão escrita, a produção escrita, e
a outra fase, que é a prova oral. Eu fiz primeiro a prova oral, foi a primeira coisa. A gente marca lá o dia da prova, e aí você não escolhe muito o horário. Eu fiz na parte da manhã a prova oral, e ela durou mais ou menos uns 10 minutos, assim, uns 15 minutos, eu diria. Aí dentro da prova, na prova oral, eu tive 3 partes dela. A primeira, como toda prova oral, você se apresenta, né? Você não sabe quem é aquele professor, no caso foram 2 professores, 2 examinadores. Então você se apresenta para as 2 examinadoras e você apresenta quem você é, né? Então eu falei quem eu era, coisas é muito importante o diálogo intermediário, você falar, porque tudo que você fala ali tem que estar encaixando no nível do intermediário, que é o certificado que você quer. E é pra isso que você vai estar sendo avaliado. Então não é bom dar respostas muito simples. Aí coisa básica, idade, onde eu moro, o bairro onde eu moro, se eu morava com meus pais ou não, irmão, irmã, em que eu trabalho. Então eu fiz essa coisa geral. Aí me perguntaram sobre o que eu queria do futuro. Eu expliquei que era me aperfeiçoar. Então eles fazem pergunta também, diante dessas explicações. E também me perguntaram o que eu tinha feito nas últimas férias. Eu tinha viajado e tal. Então, sobre isso eu vou falar melhor nos vídeos. Eu só tô explicando o que me perguntaram, tá? Mas no vídeo que eu tô falando específico, eu dou dica de como você se preparar para essas fases aí da prova oral, da prova escrita, tá? E aí, logo depois, chega a hora de você interpretar um papel. Na hora de... O que quer dizer interpretar um papel? Vão ter vários papeizinhos, literalmente, no caso da minha prova. E aí eu tive que escolher 2 e ler. E aí é uma situação. A primeira que eu não escolhi, que eu li, eu não lembro o que tava. Porque eu bati o olho, identifiquei o outro e eu vou nesse, era isso. Porque você não tem muito tempo pra pensar. Eu escolhi o papelzinho que era da seguinte situação. Que tinha um ambiente de trabalho e a sala ao lado tava fazendo muito barulho. E aí você tinha que ser essa pessoa que tava trabalhando e que tava com problemas desse barulho e falar. E o examinador, ele seria o chefe, né? Então você teria uma reunião com esse chefe e teria que convencê-lo de que tem que resolver esse problema do barulho. E aí eu fui falando muita coisa, assim, muita coisa. Comecei a falar que tinha barulho, que estavam conversando muito, faziam reunião. Eu falei que batia na mesa. E aí a examinadora sempre vai instigando você a continuar falando mais. Ah, mas eu não consigo fazer eles pararem de falar alto, que não sei o que lá. Aí eu comecei a falar que tinha barulho de obra. E você vai instigando, até que o examinador, tipo, você tem que continuar falando. Obviamente que faz sentido na interpretação ali. Não é as coisas fazerem totalmente sentido, mas você ter o poder de persuadir, né? De conseguir convencer alguém em um outro idioma. E eu acho que essa é a parte mais difícil dessa prova oral do DELF B1, do DELF B1, por conta disso, porque você tem que convencer aquela pessoa num outro idioma e você às vezes não tá preparado pra situação. Tipo, eu não tava lembrando, eu queria... A ideia é que você vai reclamar de uma coisa, mas você também vai dar a solução pra aquilo. E aí eu não tava lembrando como que falava... eu nem sei em português também, mas é tipo uma proteção acústica da parede pra que o som externo não viesse e a gente tivesse mais silêncio na sala e tal. Então, essas coisas acontecem. Eu tinha que falar de uma outra forma, porque eu não lembrava daquilo, como que falava, sabe? A terceira parte, ela na verdade começa antes da prova. Esqueci de falar isso. Antes de você entrar na sala da prova oral, você vai entrar numa outra sala. Eu entrei numa outra sala e tinha vários papéis também. Só que papéis maiores, porque é como se fosse um mini parágrafo, né? E aí você vai pegar 2 também,
igual, mesma coisa, pega os dois e você vai ler, né, sozinho, óbvio, pra você mesmo. E você vai ter que escolher um dos temas. De novo, foi muito rápido, tinha um que eu não tava entendendo nada, talvez por conta do nervosismo, porque a prova era a primeira parte, mas eu fui com o tema que eu achei que estava mais condizente, assim, que eu conseguia pensar em mais coisas, porque nessa terceira fase você vai defender as suas opiniões, você vai falar sobre as vantagens e as desvantagens de um certo tema, propor ideias, propor desafios sobre aquele tema, o quão bem você consegue articular seus argumentos, novamente, né, mas de uma forma um pouco diferente. Depois que você escolhe qual que você vai pegar, né, você tem uns 10 minutos, eu acho que, eu não sei se são 10 minutos ou 7 minutos, não sei, são uns minutinhos pra você se preparar pra ir realmente pra sala e fazer o que eu tava falando. É um momento, assim, de ter um papelzinho e você pode botar... Eu botei tudo em tópico, porque você não tem tempo de escrever, elaborar como se fosse um texto, não. Tudo tópico, só pra você lembrar o que você tem que fazer. Então aí lá na terceira parte, aí a examinadora já fala assim, não, então a gente pode passar pra essa parte, fala um pouco do tema que você escolheu, o texto que você falou, e tudo em francês, óbvio. E aí você começa falando, eu escolhi o tema tal, o título tal, ele fala sobre tal coisa, né? Eu tô realmente esquecida aqui qual foi o tema, gente. O tema que eu escolhi foi o uso de bicicleta, de meios de transporte mais ecológicos para ir para o trabalho. Se eu não me engano, foi esse o tema. E o outro, novamente, eu não lembro. Novamente, eu lia o que eu batia de olho, assim, lendo palavras, né? Eu lia palavras e identificava. Tanto, tipo, o título já era muito óbvio. Eu acho que o outro era o uso de e-mail no ambiente de trabalho. Era uma coisa um pouquinho mais complexa, sabe? Não tava pensando de argumentos. Então, bicicleta pra ir pro trabalho. Eu já pensava na vantagem, na desvantagem, aplicando aqui no Brasil, porque ele fala do texto era na França. Eu vou falar também no Brasil. Então, eu trouxe esse contraste também, falando que era importante a gente pensar e colocar no Rio, né? Aqui no meu caso. E aí eu expliquei. Geralmente podem fazer pergunta ou não também nessa parte. No meu caso, acho que não perguntaram porque não deu tempo. Geralmente umas 3 vantagens, 3 desvantagens. Vantagens. É porque eu tô lembrando de a vantagem. 3 vantagens e 3 desvantagens, né, da situação ali. E depois você conclui, sabe? É uma mini tesezinha, assim. Sem elaborar muito. E sim, pro nível B1, pro nível de intermediário ali, no começo do intermediário, sim. E é isso. Aí eu fiz a prova e fui almoçar, porque a prova escrita, ela era depois, tá bom? Então, compreensão oral, fini, e aí eu, no caso, fui almoçar, e aí depois fiz a prova escrita na parte da tarde, umas 2 da tarde. A prova oral foi 11h40 e eu fiz a prova escrita 2 da tarde, mais ou menos. Tá, e aí eu fui, né, a gente vai fazer a prova escrita, não difere muito de se você sabe essa prova de inglês também. Então você vai começar pelo, que seria em inglês o listening, você vai começar com a comprehension oral, que é a escuta. Novamente, B1, não sei como são as outras ainda. Tem 3 diálogos, tá? E aí, o primeiro diálogo, ele era sobre um intercâmbio. O rapaz queria fazer um intercâmbio de inglês, porque tinha uma vaga específica na área, e aí ele tava pensando em fazer, e pergunta pra outra coleguinha algumas coisas lá. Então, o primeiro diálogo, ele geralmente com amigos, assim, uma coisa simples. E aí, o segundo e terceiro são os mais complicados, porque eles são emissões de rádio, programa de TV, transcrito, só o áudio ali pra gente ouvir. E aí o segundo, ele era sobre o uso do transporte no ambiente de trabalho, para facilitar as pessoas a pegarem o mesmo transporte, era tipo um sistema, um aplicativo para usarem, e as pessoas no mesmo trabalho irem juntas para trabalhar, sabe, e usarem o mesmo transporte para ajudar o meio ambiente, porque nessa parte do B1 ele tá muito focado
em questões do meio ambiente. Então, é por isso que cai. E se você tem dúvida, assim, dos temas, do que vai tratar a prova, né? Porque tem temas específicos que vai tratar. Eu posso deixar uma recomendação também de alguns vídeos, só comentar aqui, que eu posso deixar algumas recomendações de vídeos em francês também, se eu não botei no outro vídeo, provavelmente botei, porque fala sobre alguns vocabulários que são abordados nessas provas e ajuda, principalmente se você estuda francês sozinho, se você já estuda num curso, provavelmente o curso ele já aborda, tá? E o terceiro diálogo, ele foi sobre... Era uma transmissão de jornal, né, eu acho que de TV, e era sobre os franceses não estarem fazendo exercício constantemente e ter esse déficit de exercício, de pessoas sedentárias e alguma coisa assim. Então, essa parte em si, novamente, o primeiro diálogo eu achei muito tranquilo, compreendi tudo, assim, tranquilo. E aí o segundo e terceiro deu uma coisa, tinha um problema também na minha sala, que tava com um barulho de ar-condicionado. E eu acho que foi logo no segundo diálogo. E aquilo ali, tipo, desviou a minha atenção, mas foi ok. Não é igual, por exemplo, a prova do IELTS, que você só escuta uma vez e pronto, acabou. No B1, tá bom? Eu não sei do C1, não sei, mas do B1 a gente escuta 2 vezes cada diálogo, tá? Primeiro diálogo, uma vez, aí segunda vez. E tem um barulhinho pra você se atentar. Tem um tempo de resposta e tal. E tudo era pra marcar. Nada pra escrever. Novamente diferente se você pensar do IELTS, que é a prova de inglês, uma das provas de proficiência de inglês possíveis que você pode fazer, que tem que escrever. O do francês já foi, mas hoje, né, se você tá assistindo agora, houve uma mudança, tinha pra escrever, agora é só de marcar mesmo. Era o que eu tava mais medo, e eu tirei 21.5. Eu realmente achei, quando eu vi a nota do 84.5, eu achei que eu tinha ido pior nessa parte. Eu tava enganada, mas enfim. Aí logo depois a gente faz, né, vira a página, a mesma página ali, e aí é liberado, as pessoas continuam na mesma sala, mas é tipo cada um por si agora. E aí tem um cronômetro passando ali pra você ver, porque para essa parte final você tem a parte da compreensão escrita e a da produção escrita. Você tem tantos minutos para fazer a compreensão escrita e a produção escrita. Como você vai usar esse seu tempo, você decide, mas tem a recomendação que eu vou botar na tela. Tinham várias situações, de várias possibilidades de atividade para turistas. Isso. E aí tinha que marcar qual que tinha a atividade livre para todo mundo, metrô perto. E aí tinha algumas pegadinhas, infelizmente não lembro, queria muito ter acesso a essa parte, já que eu tirei 24.5 de 25. Se você faz preparatório, a prova não foge muito disso, mas eu recomendaria você fazer uma prova mais atual, que é uma prova mais antiga, como eu disse, da parte da escuta, ela já mudou, não é mais escrita, é só de marcar. E a segunda parte dessa compreensão escrita era um texto, na verdade, também novamente para marcar, e era sobre como os hotéis ficavam no mês de setembro, porque lá na França, Europa, todo mundo tá de férias em agosto, geralmente, é quando tá no verão, e eles saem pra viajar e tal. E aí era um texto sobre como setembro já fica mais tranquilo, não fica tão cheio, e os hotéis oferecem descontos pra incentivar o povo aí, e alguns malefícios da parte, assim, algumas partes negativas de escolher setembro como uma pessoa que trabalha e tal. Pressão de texto, sabe? Basicamente estava escrito aquilo no texto, mas de maneira diferente. Eu fiz exatamente nessa ordem a prova, tá? Mas tem gente que pode escolher começar a fazer a parte da escrita, fazer a produção escrita, nossa, a compreensão escrita. Mas eu pensei, eu vou estar muito cansada para ler texto e fazer as coisas fazerem sentido. Então, eu fiz por último a produção escrita. Eu não acho que tenha sido esse o problema de ter diminuído a minha nota. Eu acho que é realmente a questão de não ter praticado o suficiente a produção escrita, tá? Por quê? Eu tava esperando que fosse escrever sobre um tema. E geralmente o que a gente vem fazendo na prova oral, né? Que foi
falar sobre meio ambiente, né? Eu tava esperando um tema assim, talvez sobre direito da mulher, que a gente aborda muito nessa época, nessa parte do conteúdo, preocupações sobre o futuro, alguma coisa assim. E na verdade não, era uma coisa bem básica, eu não tava esperando. E eu acho que por ser algo básico, eu quis, tipo, fazer uma resposta muito, sabe? Basicamente era um e-mail que eu tinha que responder. E aí, cadê que eu lembrava como que você saluda, não? Como que você, né, começa um e-mail, como é que você termina um e-mail em francês? Porque tem jeito, não é igual ao português, né? Não é só traduzir, tem um jeito deles. E aí eu imitei, acho que isso também é um problema, eu imitei a forma de saudar, né? A forma de dizer tchau do carinha. Mas era para responder um e-mail corporativo, dizendo: que bom que você entrou. O e-mail era aqui: que bom que você entrou na empresa, né? Tá um tempo e tal. A gente é da equipe do RH e eu queria um feedback de como foi esse processo quando você entrou e o que você acha que a gente podia melhorar para deixar o pessoal que tá entrando melhor, se sentir melhor e tal, ser mais caloroso com esse pessoal. E aí que tá, assim, você responde do teu jeito, né? E eu acho que eu floreei muito, eu quis fazer muita coisa e enrolei, eu acho que o e-mail ficou grande demais. E eu acho que foi nisso que eu pequei. Mas e com certeza o erro de gramática. Eu acho que é um problema que eu não sei de vocês, mas como a gente não é cada vez mais estudando pelo computador, a gente tem a. Você usa o Word, por exemplo, você vai ser corrigido pelo Word, sabe? Mas na hora que você tem que escrever ali sozinho, sem nenhum corretor, eu acho que isso pesa, e principalmente para francês, porque na hora do acento, então provavelmente eu perdi muito ponto em acento, tempo verbal, coisas que eu já esperava, porque eu não tive tempo suficiente. Na verdade, eu tive tempo suficiente, mas enfim, há problemas assim, coisas que eu acho que poderia melhorar. Eu não esperava ter ido tão bem na prova da compreensão oral, né? E na produção oral. Eu achei que fosse ali que eu ia perder mais pontos, mas não, foi na produção escrita. E eles são muito rígidos, né? Pra gente escrever certinho, E eu acho que foi isso. Eu não esperava ser e-mail. Eu cogitei ser e-mail faltando 15 minutos da prova. De todo modo, eu fiquei muito feliz com o resultado da prova, sabe? Nunca tinha feito uma prova de proficiência. Fiquei muito nervosa. Muito, muito nervosa. Eu já tinha feito, tipo... Como eu já fiz... Eu faço o curso regular do francês. Eu também fiz curso regular do inglês. Então, eu sei como que são prova oral, essas coisas. Eu vi muito vídeo, vi muitos vídeos, milhares de vídeos. Então, essa foi a minha experiência fazendo a primeira prova de proficiência do francês. E tava doida pra falar sobre, porque eu fui estudando e nervosa e tal. E se você estuda completamente sozinho, eu acho que esse vídeo pode te ajudar, porque eu falo isso que eu tô falando. Eu falo na perspectiva de alguém que faz curso regular e aí como que uma pessoa sozinha pode se preparar, sabe? Eu também acredito que a parte da compreensão da produção escrita tenha diminuído a minha nota, justamente porque eu faço aula online. Eu acho que isso é uma coisa que eu tava pensando e talvez pela dinâmica do curso não faça tanto exercício de escrita pro professor realmente corrigir, deixar muito para as provas, então eu acho que isso foi juntando um pouco, mas eu vou correr atrás sozinha, mesmo que eu estude curso regular, um curso qualquer, ele não vai te formar, você tem que estudar por fora, você tem que estudar sozinho. E fazer uma prova de proficiência justamente pode te ajudar a ver aonde você tem os seus defeitos, né? E tudo bem ter os defeitos para você poder melhorar. E eu acho que foi justamente isso que aconteceu. E é isso, se você está se preparando pro DELF ou pro DALF, deixe nos comentários se você estuda francês também. Queria saber quanto tempo que você estuda francês.
E é isso, se você não conhecia o canal, eu falo sobre estudo de idioma e organização, às vezes livro, experiências fora. E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo, eu espero muito que eu não tenha gritado no seu ouvido. Mas o ponto positivo é que você não tá escutando o barulho que tá aqui do prédio.